Nessa estação quente do ano, Randall sabe e vai ensinar tudo pra gente. Tudo bom? Tudo ótimo com você? Tudo ótimo, Randall. Que bom, obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre muito bom te receber e eu acho que a primeira pergunta que eu tenho pra você é a seguinte. Quando a gente compra uma planta ou ganha uma planta, vem a informação da rega. Regue uma vez por semana. Tá esse calor todo. Eu respeito essa informação que eu recebi de início ou eu tenho que me adaptar à temperatura terrestre para atender bem minha planta? A temperatura ultraterrestre que está agora. Não, a gente tem que adaptar, a gente tem que, na verdade, sempre observar a planta, porque ela vai nos dizer se aquela rega está adequada ou não. Então, por exemplo, se a gente olha a cobertura aqui do solo, vou até pegar uma comigo ninguém pode, a gente vê que a terra está bem escurinha, vou mostrar aqui, ó, a gente é um tom de terra úmida mesmo. Então, não adianta eu te falar, então na próxima sexta você rega. Se ela continuar úmida, ou porque choveu, ou alguém regou e você não sabe, eu não preciso regar naquele momento. Só que se eu olhar ela tiver com aquela aparência mais seca, então eu esqueço aquela regrinha que foi passada no início e coloco água na planta. Eu queria falar em calor, e muita gente agora viaja, né? Eu recebo bastante dúvida a esse respeito. Queria pegar a carona na mágica que foi feita aqui e deixar um truque em andamento, que não é mágica, mas que vai ajudar muita gente agora no verão, nas viagens, que é o seguinte. Perfeito. Vou pegar esse pratinho de areia bem seco, uma garrafa com água e barbante. Aqui você tá vendo que tá bem sequinho, né? E vou esticar o meu barbante pra cá, bem pertinho. Você tá fazendo um processo de irrigação, então. Um processo de irrigação barbante. bem caseiro. E vou colocar um na plantinha para ela ficar feliz também. Tá. Isso aqui é legal, principalmente para quem é mais esquecido de cuidar, acha que não tem tempo, ou como eu falei, vai viajar e quer achar uma forma de deixar a planta hidratada. Qualquer maneira dessa que eu faça para conseguir manter a umidade do solo, se eu for sair de casa por um tempo, por exemplo, mesmo que seja um gotejador, qualquer outra fórmula que eu for usar, eu não confio 100% sem testar antes, então a gente testa, que eu estou fazendo aqui. Então a nossa terra aqui tá seca. Tá bem sequinha. Vamos deixar até o final da pauta e aí a gente volta para conferir. Isso. E se eu for fazer isso, qualquer outra coisa, antes de sair de casa, o que eu faço para garantir? Faço uma rega generosa na minha planta, aí eu aplico esse tipo de solução aí que é meio uma... É um truquezinho, mas né, vai agir ali pela Mas um truque capilaridade. simples. Super simples. Simples e barato. Então, se você pensa em sair de casa e está preocupada com as suas plantas, legal, vai ter alguém para chamar para cuidar, né? Sempre tem aí um vizinho, uma mãe, um parente. Agrupa as plantas num lugar de fácil acesso, tipo pia da cozinha, box do banheiro, bancada da lavanderia, você já facilita o serviço que você pediu para alguém fazer para você. E esse truque também, você pega então vários barbantes, coloca ali nos vasinhos, rega todo mundo e vai viajar mais tranquilo. Boa! Além da rega, um outro problema que a gente vive no verão é o aumento dos bichinhos, né? Parece que as pragas, elas adoram nossas plantas. Elas adoram e essa época bastante, porque a gente vai ter esse calor aqui no interior da planta, né? Com a rega, às vezes com chuva, fica bastante úmido. É um ambiente muito propício para essa galera aí de pulgão, cochonilha, ácaro. Então, sempre que você observar uma mudança na aparência da planta, é hora de agir de alguma forma. Então, folhinha nova, botãozinho de flor novo, é onde esses bichinhos vão querer estar por conta da quantidade de seiva que tem ali. Então, sempre eu olho, a planta vai estar com essa cara bacana, beleza. Começou a enrugar a folha, enrolar, secar, de repente eu falo, opa, e pessoal, agora olha só um detalhe que eu vou pegar aqui. Essa planta divina. Que planta é essa? Bonita, essa é uma Zamioculca Black. Tem uma versão dela mais conhecida que é a verde. É uma planta super indicada e super cultivada na parte interna das casas, né? Dos lugares. Só que essa versão aqui é nova. Nossa, é linda. Parece que ela é emborrachada, né? Tem um verniz natural. Então, super indicada para você ter aí na sua sala, no seu ambiente interno. O detalhe que a gente sempre costuma olhar a planta aqui de cima, né, vendo essa parte aqui, de cima mesmo das folhas. E os bichinhos normalmente começam a atacar pelo verso da folha, aqui por baixo, ó. Então, se eu notei alguma coisa estranha na minha planta, uma mudança meio... né, tá diferente do que ela estava antes, olho por cima, não vejo nada, falo, opa, deixa eu olhar por baixo. Aí, as pintinhas brancas, amarelas, aquele que parece um algodãozinho, que é a cochonilha, a gente já vai agir para tirar. De que forma? Como eu tenho a loja, tenho muita planta em casa,
Quando eu vejo, eu já coloco o dedo e vou tirando, fazendo uma limpeza. E depois a gente aplica um inseticida. E você trouxe uma receita de um inseticida natural. Que todo mundo vai poder fazer em casa, sim. Só falar a diferença, a gente recebe muita pergunta quando eu venho aqui na minha loja, lá no meu Instagram, que aliás tem uma novidade bem legal aí pro meu Instagram, que é a seguinte: todo mundo acha, a primeira coisa é falar que é fungo. Ah, é fungo, é bicho, então, pra gente diferenciar bem, os bichinhos, os insetos, pulgão, cochonilha, você toca neles, eles saem no seu dedo ou eles voam, e o fungo não. Tá. O fungo é uma mancha na folha que não vai sair. Então essa mistura não iria resolver o fungo? Para fungo, não. Então o fungo a gente faz o quê? Você pode cortar a folha de imediato. A primeira coisa é cortar aquela folha, porque senão ele vai se espalhando. E o fungo também é causado por excesso de umidade aí ali nas raízes. E normalmente muita sombra. Então é uma combinação meio fatal, assim, para dar fungo na planta. Então mas o teste é a mão mesmo. A mão mesmo e o olhar. Agora, o que todo mundo tem em casa, que a gente tem aqui: vinagre e detergente na cozinha. Então, para uma ação rápida que você vai fazer, assim, o primeiro socorros, eu diria, a gente pode pegar aqui uma licencinha, um pouquinho de água, pode ser meio litro mais ou menos. Aqui a gente tem vinagre, então eu vou pegar 2 colheres de vinagre, uma. Eu faço essa mistura na hora que eu for aplicar na planta ou eu posso deixar num borrifador? O legal é fazer e já aplicar. E o detalhe importante é o seguinte: a gente nunca confia em uma aplicação. Então, eu vou pulverizar para você a forma correta de fazer isso, mas pulverizei agora, não vai resolver. E o detergente que está aqui vai ajudar a grudar esses elementos do vinagre na folha e vai começar a eliminar as praguinhas. Só que sempre tem mais. Tem o vinho escondido, então eu vou repetir a aplicação uma vez por semana até sumir o problema. Então, água, vinagre. 2 colheres de sopa de vinagre e uma de detergente, de preferência neutro. Ele não faz mal para a planta, o detergente? Não, neutro não. E assim, tudo isso é com moderação. Misturo bem. E vale para qualquer planta? Vale para qualquer planta. Outro detalhe super, super importante é o momento do dia de aplicar. Qualquer coisa que eu for colocar no meu vaso, nas folhas principalmente, é nos horários que não tem sol forte batendo na planta. Claro, para as plantas de ambiente externo. Então, ou para quem acorda cedo que nem eu e madruga, é bem no início da manhã, vai lá e pulveriza. Para quem acorda um pouco mais tarde, lá no finalzinho do dia. E é verdade que não pode regar a planta à noite? Porque assim como a gente, quando não há luz, ela está em repouso? Não é exatamente assim. Você sabe que agora, isso é super legal você ter abordado esse assunto, porque por conta do calor, que é o nosso tema aqui, aliás, né? Nossa, tá que quente. Calor. Que calor, eu só falo isso. Que calor. Uma forma da gente fazer aquela rega ficar mais eficiente no vaso é também ou início da manhã ou no final do dia. Então, o que você falou faz sentido de eu não molhar as folhas da planta. É diferente, eu venho e rego a terra do vaso à noite. Que aí eu evito aquela umidade que a gente falou, que acaba favorecendo a entrada de praga ou até de fungos. Mas a terra eu posso regar à noite, especialmente porque tá quente. Exatamente. Então agora, os horários mais indicados para rega são o início da manhã ou comecinho da noite. Já misturei aqui, vou colocar no pulverizador. Espero que eu não deixe cair, porque deveria usar um funil, mas tudo bem. Não, tá indo muito bem. O importante é, como eu te falei, vi coisa diferente na planta, já elimino. Eu trouxe aqui pincel, palitinho, porque muita gente não vai querer colocar o dedo. E aí pode utilizar o pincel. Pode utilizar o pincel. Tudo que você consiga retirar aquilo o quanto antes melhor. Então não adianta ficar pensando muito. O lance é agir. Posso pegar aqui claro a minha comida, sim. Ninguém pode. Vamos só afastar um pouquinho, que é o seguinte, ó. Qual o maior erro que as pessoas cometem na hora de aplicar o inseticida? Elas acham que vir por cima da planta e só molhar dessa forma já resolveu. Mas a gente falou que o principal está atrás, no verso da folha. A parte de fora da folha. Então, como que eu começo a aplicar? Eu viro, isso é um vasinho pequeno, né? Se for planta grande que eu tenho, eu deito lá no chão e... Deita e vai lá. Dou de MacGyver ali. Então, eu começo pela parte de baixo da planta, que é o verso das folhas. Ó, e você vê que ele vai escorrendo? Então, onde tem os ovinhos, lá ele vai agir. E tudo bem esse detergente ir para a terra? Tudo bem, porque é o neutro e é pouquinho diluído na água. Perfeito. Comecei por baixo, aí sim eu venho por cima e garanto aqui uma aplicação
Tá sentindo o cheiro do vinagre? Tô, do vinagre. Ou seja, tudo que tem cheiro forte, aquele aroma mais forte mesmo, aí vale uma pesquisinha, porque tem receitas com alho, coentro, pimenta. Tudo isso vai ajudar a gente a combater essas pragas de uma forma mais natural. Beleza, reguei aqui, fora do horário de sol. Hoje é sexta-feira? Sexta-feira. Na próxima sexta, eu repito a aplicação. Na outra sexta também, até eu olhar e ver que a planta tá limpinha. E durante a semana eu fico atenta, caso surja algo, eu vou lá com o meu dedo ou com um pincel e tiro. Exatamente, a primeira coisa é retirar. Na hora que eu ver. Aí você ganha tempo de fazer o procedimento, né? Porque tudo que vai ficando na planta que não é dela, vai piorando. É que nem a gente, né? Sim, sim. Você tem uma coisinha ali, se você não trata, a tendência é piorar e aumentar. Então, quanto antes agir, melhor vai ser. Nós temos perguntas enviadas pelos nossos telespectadores. Vamos colocar na tela a primeira pergunta para você, que é a seguinte: ganhei essa planta no Natal e eu não sei o nome nem como cuidar. Vi que ela está ficando queimada, o que eu posso fazer? A pergunta é da Tatiane e essa é a planta que ela ganhou. É uma maranta. Essa planta se chama maranta. É uma planta bem brasileira, de interior das matas. Então, como é o nome dela? É Tatiane. Então, já grava esse nome para você poder pesquisar melhor. Maranta. Essa planta gosta de umidade, mas com a cara que ela tá aí, tá com cara de muita água nas raízes. Então, a gente sabe que tá calor, que tem que molhar a planta, mas sem exagero. Nesse caso, para resolver, é o que eu falei. Corta essas folhas mais amarelas. Dá pra gente ver que as folhinhas menores ali estão verdinhas, bonitas. Então, olha lá, o problema não tá na planta toda. Tá nas duas folhas maiores que são mais antigas. Aí eu posso cortar sem medo. Corto sem medo, diminuo a quantidade de água e melhoro a exposição dela à luz. Chego mais perto da janela, por exemplo. É uma forma mais eficaz de começar a reverter esse problema. A Letícia Lopes pergunta o seguinte: eu notei que o meu cacto está apresentando partes esverdeadas que se assemelham a fungos. O que é isso e o que eu posso fazer? Temos a foto do cacto dela bem também, que a gente falou de fungos, né? Pela aparência ali do substrato, né, a parte de terra que está no vaso, está bem encharcada. Parece que tá bem molhado, né? Então, o cacto, por mais que a gente consiga cultivar ele dentro de casa, mesmo sendo uma planta ali rústica, de sol pleno, dentro de casa eu diminuo a regra assim, é uma vez por semana, pouca água. Eu te falei da gente observar, quem tem mais experiência consegue olhar e ver se a planta, o vasinho está molhado ou não. Se você não tem essa facilidade visual, essa familiaridade, você pode usar um palitinho, por exemplo, num vaso pequeno. Eu vou lá, espeto o palitinho e vejo até o final. E vejo se ele sai úmido ou seco. Aí, vamos voltar na sua primeira pergunta. Não adianta eu falar para nossa amiga regar o cacto uma vez por semana. Talvez seja muito ou seja pouco. Ela vai regar quando o palitinho sai seco. Então, é igual o bolo. Igual o bolo no forno. Saiu seco, no caso do bolo tá pronto, aqui precisa de água. Exatamente. Então elimina essas folhas aí e inverte a situação e diminui esse problema. Falando em eliminar folhas secas eu também tenho que eliminar no momento que elas aparecem? Sim, é bem importante. Folha seca, flor. Claro, assim, não é um problema gravíssimo você deixar, não tem problema. Mas uma das partes da plantaterapia que a gente gosta sempre de divulgar é essa relação próxima com a planta, de você curtir, parar aquele momento que você está fazendo, ir lá e retirar a folha realmente. Algumas com a mão mesmo você retira e outras usando uma tesourinha. Mas é bem importante retirar sim. E lembrando que toda poda, né, você cortar uma parte da planta, mesmo que seja a folha, é um tipo de poda. Toda a poda estimula o crescimento da planta. Então, não tenha dó, só que é importante saber como fazer. Então, eu vou fazer um convite aqui do meu Instagram, com um evento super legal que a gente vai falar bastante sobre isso. Então, com a orientação correta, a poda é um ato de amor. Então, em breve, a gente passa o contato para você seguir essas dicas. Isso, essas daqui e muito mais. A próxima pergunta é da Clara Moreira. A costela de Adão do meu jardim está apresentando alguns furinhos e parte das folhas estão ressecadas. Ela pega sol quase todos os dias. Você acha que pode ser isso? Temos a foto também da costela de Adão dela. Essa planta é maravilhosa, você gosta tanto dela aqui no... Nossa, a sua tatuagem, olha que bonita a tatuagem dele. É muito bonita mesmo essa planta. Belíssima. Então, ela é bem brasileirona também.
Você sabe que o nome dessa planta, a gente fala costela de Adão, mas o nome correto dela é Monstera deliciosa. Porque ela tem um fruto que pouca gente conhece, que quando a princesa Isabel provou, lá, ela achou uma delícia. Então, acrescentaram no nome da Monstera o deliciosa. Ótimo. É uma curiosidade. É o seguinte, ali não. Essa planta, por mais que seja também de ambiente interno, ela se acostumou com o sol, dá pra ver. Só que essas manchas é um sinal de folha antiga. Sempre que eu olhar para a planta, a folha lá de baixo é a mais antiga, como um ser vivo fazendo a passagem. Então, é um efeito natural dela. Eu poderia cortar. Se eu quiser, por uma questão estética, eu poderia cortar essa folha, que é a mais antiga. Pode ver que as novas estão verdinhas. Corta a folha inteira. Corta a folha inteira. E aí, é uma planta também bem tropical. E essas plantas adoram que, além da rega no solo, que eu pulverize água nas folhas. O que eu fiz aqui com o inseticida caseiro, eu faço com água. E isso eu posso fazer com mais frequência, né, do que a rega que eu faço na terra? Com mais frequência, assim. Como a gente falou, o mesmo calor que a gente está aqui se abanando e sentindo, a planta também tá. Então, quando eu coloco água nas folhas, a gente vai limpando ali os estômatos, né, vamos dizer, os poros da folha, que é por onde ela respira. Isso ajuda a planta também a ficar ali bem mais bonita e mais saudável. Próxima pergunta da Priscila Aparecida. Eu não sei como cuidar dessa planta que eu comprei. Ela já veio no vaso com musgo. Eu senti que ao invés de crescer para cima, ela tem caído para fora do vaso. É assim mesmo? Temos a foto para você entender que planta é. É. E ela caiu mesmo. É, caiu. Essa planta, ela tá com toda a característica, toda a carinha de ser uma muda de Ora pronobis, que é uma planta super rica em nutrientes. É uma das plantas comestíveis mais populares, mais ricas mesmo em muitas vitaminas. E é uma planta de sol pleno. Então, ela veio com musgo, aí no caso era um vidro, né? É um vidro ali. É uma coisa mais decorativa na hora de você presentear alguém. Tanto que ela ganhou, né? Então, a primeira coisa, tira esse musgo de dentro do vidro, tira a planta de dentro do vidro e coloca num vasinho maior no sol. Então, se você não tiver exatamente o local que bata bastante sol, coloca na janela, na varanda, se for um apartamento, na varanda. E para a planta parar em pé, eu vou pegar meu palito, vou pegar um pincel aqui que é mais fácil de explicar, né? Então, a gente tem aqui um galinho dela caído. A hora que eu passar para um vaso, eu espeto um palitinho aqui que a gente chama de tutor, qualquer cabinho, até um hashi de comida japonesa, eu espeto aqui e amarro o meu galho dessa forma. Aí a planta vai ficar em pé. O sol vai deixar ela mais firme e ela vai começar a crescer. Agora, se prepara, porque é uma planta de crescimento vigoroso e ela vai ficar bem grandona. Eu poderia deixá-la caída em um armário, em um móvel alto pode deixar também? Desde que ela pegue sol. Certo. Então, assim, e é uma planta que você pode consumir a flor dela. O mais comum é consumir as folhas. Então, muita gente, por exemplo, faz arroz. Quando desliga, coloca as folhas em cima para dar aquela refogadinha. E eu tenho muitos relatos disso no meu canal do YouTube, mesmo no Instagram. E é super lindo isso, de pessoas que não morreram de fome na infância, naqueles lugares mais longínquos aí, porque tinha Ora pronobis para comer. Então, o próprio nome diz, né? Orai por nós, Ora pronobis é uma planta muito especial. Muito especial mesmo. Vamos esclarecer uma dúvida aqui que chegou pra gente, que é sobre o vinagre que você usou no inseticida. É um vinagre de álcool ou de vinho branco? De vinho branco ou maçã. Ou maçã. Ou maçã, é. A gente acaba usando ali o que tem na geladeira, a ideia é essa. Tanto faz, então? Tanto faz, é. O mais indicado é o de maçã e o detergente seria o neutro ou de coco. Só a gente pensar no caso do detergente, naquelas coisas mais coloridas, a gente já foge, não precisa nem saber do que é exatamente. Que cada empresa inventa até uma... Quanto mais neutro, melhor. Quanto mais neutro, menor, vai pela cor. Branquinho, transparente. E vamos conferir agora o resultado da mágica Ixi, que o Randall preparou? Meu Deus. Não, mas já umedeceu bem. Olha como a terra estava seca, olha aqui. A cor dela, como já mudou próximo ao barbante. E você vê que aqui eu tinha feito uma marquinha, já desceu a água. Então, já desceu. Eu só fiz... Claro que aqui é uma areia, a gente não usa areia nas plantas, usa terra. É só realmente para ilustrar como ela tá manchadinha em volta aqui, ó, tá bem úmidazinha mesmo. Então você pode usar esse truque aí da capilaridade, né, quando a água é conduzida através do barbante. Olha aqui, ó, quanto absorveu. Tem a marquinha vermelha, dá pra ver aí em casa? Peraí, deixa eu puxar só um pouquinho pro lado. Manda ver. Pra vocês verem. Aqui a marquinha tá aqui, ó. E aí deu pra perceber o quanto absorveu da garrafa. Você sabe que eu fiz um teste lá na minha loja e aí
fiz as fotos, marquei horário, né, para ter certinho, porque a gente coloca direto no vaso e não enxerga isso. E saí para almoçar e esqueci. Que eu voltei, meu pratinho estava transbordando de água. Cheio então, de água. Realmente funciona, pode fazer, mas como eu falei, testa antes de fazer e sair de casa. Eu tenho, inclusive, que salvou a vida lá de casa, que eu sou muito esquecida, vasos auto-irrigáveis. Ah, isso é maravilhoso. Mas que é esse mesmo mecanismo. Ele Exatamente. tem um barbante dentro do vaso e já se conecta à terra e vai liberando aos poucos a água. Só para um complemento mais cultural também, é o mesmo procedimento que a planta, as raízes fazem para mandar circular a seiva pela planta, né? Então ela pega tudo que está ali na terra por baixo e as raízes vão fazendo essa circulação de seiva. O que a gente está fazendo aqui é ao contrário, levando ali a água que a planta precisa para as raízes. Excelente dica. E tem muito mais no @VilaNinaTV. E conte tudo, Randall. Quais são as novidades? Então, é um convite que eu quero fazer para todo mundo que está aí. Entrar lá no Instagram. Eu estou fazendo uma Semana do Jardim Perfeito. É a partir do dia 22. É um evento gratuito. Isso aqui teve um pouquinho de dicas lá. São 3 aulas completas com quase tudo que eu sei de jardinagem para dividir com quem está aí em casa e quer melhorar essa convivência tão linda com as plantas. Então, eu vou abrir o meu coração e o meu conhecimento e dividir com quem for lá no meu Instagram e se inscrever na nossa Semana do Jardim Perfeito. Que bacana! @VilaNinaTV para que você se inscreva e aproveite esse convite tão especial. E eu tenho um convite para você também. Se você quiser ficar e comer nosso docinho, você está mais do que convidado.